Então, se me acompanhe nesta leitura que está em Marcos, capítulo 10, versículo 46 adelante, que habla de la restauração de la vista de Bartimeu. Pero esse título aqui, podemos poner o título que quiser, porque esse título é do Editores de la Bíblia. Tu pode poner o cego Bartimeu que tuvo a vida restaurada, o mendigo Bartimeu que se encontrou com Jesus, aquele que não tinha vista física, pero via espiritualmente. Me sigam ou não? Pero no versículo 46 habla assim: então se vieram a Jericó, e ao salir de Jericó, ele, seus discípulos e uma grande multitud, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a dar vozes e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos lhe repreendiam para que callasse, pero ele clamava muito mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 49, Vitor, habla assim: então se Jesus, detenendo-se, mandou chamar-lhe, e chamar ao cego, dizendo-lhe: tem confiança, levanta-te, te chama. Ele então, se arrojando sua capa, se levantou e vindo a Jesus. Respondendo Jesus lhe disse: que queres que te haga? E o cego lhe disse: Maestro, que recobre a vista. E Jesus lhe disse: vete, tu fé te ha salvado. E em seguida recobrou a vista e seguia a Jesus en el caminho. Que tema maravilhoso, que escritura maravilhosa. E essas escrituras já têm mais de 2 anos, e toda vez que lemos ella, traz algo fresco, algo novo para nós. A situação miserável de Bartimeu parece o seguinte, que as pessoas não se dão conta, as pessoas não se importam com o outro que está sofrendo. Nós outros que passamos aí por essa situação, e aún vivemos essa situação, vimos que passou com nossos ancianos, com aqueles que nos ajudaram a crescer, com aqueles que definitivamente construíram a história de Espanha, aqueles que passaram por la guerra civil, aqueles que passaram por tantas coisas, foram menospreciados, foram olvidados. Pero eu quero te dizer que Deus não olvidou de cada uma das pessoas que sofreram e que aún sofrem. Porque quando Bartimeu estava ali sentado, ao lado do caminho, Bartimeu não estava no caminho. Tem muitas pessoas que escutam falar de Jesus, pero não estão seguindo a Jesus. Tem muitas pessoas que têm nome de crente, pero não são crentes. Tem nome de cristiano, porque crente, há muitos que creem em muitas coisas, pero eu estou falando de cristianos. Tem pessoas que têm nome de cristiano, pero não atuam como cristiano. É interessante, Aimé, que Jesus estava ali passando, estava saindo de Jericó. É uma das poucas vezes que nombra Jericó. E ao sair de Jericó, que era uma cidade que estava abaixo de maldição, eu quero te dizer que todo lugar que Jesus passa, converte a maldição em bendição, converte o pecador em filho de Deus, converte em perdido, em aquele que foi encontrado, em aquele que foi restaurado. Todo lugar que Jesus passa, seja a cidade, seja a família, tu que está com a vida aí destroçada, tu que está com a vida aí sem esperança, permita que Jesus passe e se detenga aí em sua vida. Não sei o que tu está passando nesta hora, pero Bartimeu estava sofrendo. Bartimeu estava passando por necessidade física e necessidade financeira, porque aun que tinha um padre conhecido, Timeu, estava passando por necessidade, pedindo esmolas ali, pedindo algo, clamando por misericórdia. Pero é interessante que aqui no verso 46, se vós outros me acompanhais, sentado junto ao caminho, mendigando. 47 habla, e ouvindo que era Jesus Nazareno. Mira aqui a importância de escutar sobre a persona de Jesus. Todos nós outros que estamos aqui, um dia escutamos sobre Jesus.
Chegamos ao Senhor Jesus Cristo com nossas vidas todas destroçadas. Uns necessitavam ser sanados fisicamente, outros necessitavam ser sanados emocionalmente, pero todos, exatamente todos, necessitavam da sanidade da alma, porque todos nós outros pecamos e destituídos estão da glória de Deus. E aprendemos em la classe da escola bíblica que o maior pecado não é o pecado da mentira, o pecado de adultério, o pecado de até um assassinato. O maior pecado é tu não crer no Filho de Deus. É tu rechazar a mão do Senhor para estar te dando a salvação. É tu rechazar o regalo de Deus, que se chama Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ha venido com a missão para buscar e salvar aquele que se havia perdido. E aquele clássico de João capítulo 3, verso 16, porque Deus te amou, me amou, nos amou, amou ao mundo de maneira tal que ha dado o remédio, que ha dado Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Uma vez que receba Jesus, permito que o Espírito Santo esteja ministrando o pecado, a justiça e o juízo em minha vida. Então, o que ocorre? Eu começo a rechazar essas práticas. Pastor, mas eu tenho uma debilidade. Mas se tu entrega esta debilidade ao Senhor, entrega sua vida ao Senhor, Ele vai te fortalecer. O apóstolo Paulo tinha uma enfermidade, tinha um espinho na carne e pediu por 3 vezes para quitar esse espinho. E o Senhor falou: "Mi graça te basta, porque mi poder se aperfeiçoa em la debilidade." O problema é quando eu penso que sou forte e enfrento as adversidades da vida por minhas próprias forças. Não pido ajuda, não pido misericórdia. Uma arrogância tremenda. Os arrogantes dificilmente sobrepassam as coisas. Tu se acerca a uma pessoa arrogante e dá asco, aqui sim ou não? Não te gusta. Mas uma pessoa humilde, sensível, essa sim. Incluso o Senhor não rechaça. Uma pessoa com coração contrito e humilhado não menospreciará o Senhor. Pero aqui volvemos ao versículo 47 que está falando que odiou falar de Jesus. Nós ouvimos falar de Jesus, que Jesus sana, que Jesus libera, salva, né? Bautiza no Espírito Santo e que em breve volverá para levar a igreja. Antes, os irmãos chegaram um pouquinho antes aqui, que estava aqui sentado e falamos algumas coisas das señales de Cristo, de seu discurso no final dos tempos, de seu discurso apocalíptico. Estava falando de las pestes, de las plagas, de guerra, rumores de guerra, terremoto, e vemos aí a nuvem, a plaga de langosta que está ali na América do Sul, especificamente em Argentina. Já vimos já o terremoto em México. Já vimos tanta coisa que está aí, né? E tu, irmão, que está escutando esta palavra, aceita Jesus. Deixa essa vida de pecado. As mentiras de Satanás que habla que tu és muito jovem para estar aceitando o Senhor Jesus Cristo. Não. Ou senão é muito maior para estar aceitando o Senhor Jesus Cristo. Hoje é o tempo oportuno. Hoje tu está escutando a mensagem de salvação. Converta-se ao Senhor hoje. Ele não rechaçou a ti. Ao revés, Ele está com braços abertos. Veni a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e vos harei descansar. Então, se aqui vemos essa situação miserável de Bartimeu, mas ele ouviu falar de Jesus e começou a dar vozes e a dizer: aqui entra já uma ensinança. Se tu está padecendo necessidade, se tu está sofrendo, não espere as pessoas te chamar. Tu necessita ajuda, Ângela, eu já vim aqui te ajudar. Olá, Nicoleta, necessita uma mano? Não. A Bartimeu, o que ocorreu com Bartimeu? Ele saiu de sua zona confortável, tomou uma atitude para buscar o Senhor, para buscar ajuda. Esse pobre clamou e o Senhor odiou, disse Davi, e me livrou de todas as minhas angústias, me livrou de todos os meus tormentos. Então, irmão, se tu está passando por necessidade, tu está passando por dificuldade, clame o nome do Senhor, porque todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo.
Então, se Bartimeu entendeu isso muito bem, e deu voz dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Havia um dito para Bartimeu que o Messias era da descendência de Davi. Que quando o Messias chegasse, daria vista aos cegos. Quizá ele tenha escutado que Jesus já tinha limpiado leprosos. Quizá já tenha escutado que Jesus já havia feito alguns milagres. Então, se ele viu que Jesus estava passando, e se nós outros que conhecemos a história, Jesus não volveu ali em sua vida terrenal, Jesus não regressou por esse caminho mais. Então, se ele aproveitou a oportunidade, ei, tu que está me escutando, aproveite a oportunidade de Deus. Não sabemos se amanhã estaremos vivos. Quantos e quantas pessoas que conhecemos, amigo nosso, que já partiram. Uns partiram para estar com Cristo e outros tristemente partiram para o juízo eterno. Tu não sabes se hoje é a última vez que tu está escutando essa mensagem. Então, se aceita o Senhor hoje como seu Salvador. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, com sua comitiva, não estava ali passando. Uma multitud acompanhando, a multitud dos discípulos, a multitud que perseguia Jesus, todos ali. E é interessante, irmão Rafael, que quanto mais a pessoa está sofrendo, a necessitada, nós outros não nos importamos com ele. Mira o que ocorre no verso 48. E muitos lhe repreendia para que se callasse. Recordo muito bem de mim quando era ninho, que quando fazia alguma coisa, alguma arte, uma desobediência a meu papá, a minha mamãe, eles me davam na correção e falavam assim: não chore, callai, traganta o choro. Não sei se vosotros foram assim, vale, assim também. Isso era viral, hein? Pero o que ocorre aqui é o seguinte: Bartimeu tinha que sofrer e não tinha direito a clamar por ajuda. Assim é nossa sociedade. Pero não é assim Jesus. Sabe o que ocorre? Repreendia e ele clamava muito mais. Aqui estamos vendo, sabe o que? A perseverança. Tu és daquele que começa a coisa e vai deixando no meio do caminho, porque encontra um obstáculo, porque encontra uma adversidade, porque não encontra ajuda, porque não encontra pessoas para estar ajudando. Bartimeu não era desse. Ele clamou: Jesus, filho de Davi. E lá a oposição falou assim: calla, por que não te callas? Recorda desta frase, não? Por que não te callas? Bartimeu não callou. Clamou muito mais forte: Jesus, filho de Davi, porque ele sabia que o único que poderia cambiar a vida dele estava passando. Tem misericórdia de mim. E sabe o que ocorreu? No verso 49. Então se Jesus detendo-se. Irmão, Jesus é Deus. Pero aqui nesse momento ele está sendo o Emmanuel, que é Deus conosco, hecho carne. Ele não poderia realmente, Marcelo, estar nesse momento em todos os sítios à la vez. Então, se ele é rido a detener-se para atender o clamor de um necessitado. Jesus agora pode estar em qualquer sítio. Ele é onipresente. Ele pode estar presente a hora onde tu está chorando, onde as pessoas não vêem as lágrimas, ele vê suas lágrimas. Mas ele não se queda passivo. Ele hace algo. Ele enxuga de seu rosto toda lágrima. Ele consola, ele fortalece. Então, se Jesus se detuvo, parou tudo o que estava fazendo, porque o mais importante para o Senhor é restaurar o necessitado, é escutar o clamor do necessitado, é ajudar aquele que está necessitado. Então, se tu está passando por necessidade, clama aquele que vive, clama aquele que pode estar dando o socorro bem presente na tribulação. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele honrou a tomada de iniciativa de Bartimeu de sair daquela zona confortável e venia a ele. E clamou
clamou mais forte quando a oposição se quedou contra ele. Não sei se tu começou a orar por uma causa e a situação complicou e tu se enfriou e não clama mais. Eu quero te dizer uma coisa. Persista, prossiga, hasta o final, hasta a vitória ser concluída, até Jesus venir te socorrer, até tu receber a resposta de Deus, ou até Deus enviar a paz a seu coração. É isso que devemos clamar. Detenendo-se, mandou chamar ao cego, dizendo: tem confiança. Aí, como é que são, hein? Como é que muda de partido? Como é que cambia a jaqueta? Uma hora repreende, e quando Jesus está ali ministrando, tenha confiança, agora eu sou seu amigo, recorda-te de mim, hein? Quando estiver ali, vem com o Senhor. Bartimeu não deu atenção para ele, porque Bartimeu tinha um propósito. Tu tem um propósito? Tu tem um propósito? Porque Deus tem propósito contigo. Os planos de Deus para ti são preciosos. São planos de paz, não de mal, para dar o fim que esperas. Então, se volvemos ao texto bíblico de Marcos, capítulo 10, no verso 49, chamar o cego, dizendo: tem confiança, levanta-te, te chama. Então, se arrojando sua capa, se levantou e viu a Jesus. Irmão, às vezes passamos pelo texto assim rápido e não damos conta. Recorda que Bartimeu era mendigo, era cego, estava pedindo esmolas ali no caminho, e sua capa, a capa que Bartimeu tinha, era tudo para sua vida. Vale? Nas noites frias, era seu abrigo para não sentir frio, era a proteção do vento, era a proteção do rocio, era a proteção dos mosquitos, era a proteção dos povos que passavam ali. Pero de dia, ele ponia no suelo, e onde que as pessoas echavam as moedas. Então também era seu abrigo, seu trabalho, sua proteção, sua casa, seu lugar, era tudo que ele tinha. Ele deixou a vida passada. Isso nos recorda o seguinte, que se alguém não está em Cristo, nova criatura és, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se ha hecho novo. Aleluia! Oh, alabado seja o nome do Senhor. Ele sabia que esta vida passada não servia mais para ele. Esta capa não me serve mais. Eu tenho a cobertura do Espírito Santo. Eu estou debaixo das alas do Todo-Poderoso. Eu estou em Cristo. Amém. Me siga, irmãos, ou não? E deixou aquilo que estava atrapalhando ele. Não sei se tu daquele saudosista, remordimento que, no passado era melhor, as coisas antigamente era melhor. Claro, poderia ser melhor, pero irmãos, existe aí um defeito nos outros de se solamente viver do passado, ou se não, no futuro, e pensamos demasiado no futuro e nos olvidamos de viver o presente. Já estávamos aí vendo principalmente Cláudia, borrando alguns vídeos de uma página daí da rede social, e estavam vendo nas linhas pequenas, né? Falavam assim, aquela coisa de... Não era bebê, pero era de ninho, de ninha pequena, né? E tinha faltando alguns dentes, agora já estão aí, não, grande, né? E já me quedo preocupado, já estou orando a Deus, os 3 desafios que vou estar ali imponendo aos futuros candidatos, né? O leão, o urso e o gigante convertido a Cristo. Estão me entendendo, irmãos? Temos que aproveitar cada momento. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o dia de amanhã. Amém? Claro que também não quero aqui fazer uma apologia para a pessoa que não tem juízo, não tem propósito, não é organizado, não é administrativo, que corre tudo que está na mão e vai... Não. Organizado. Planifique. Pero viva também hoje. Estão me entendendo? Bartimeu deixou sua capa. Aquilo que estava traindo o recordo do passado, que estava entorpecendo ele caminhar a direção de Cristo. Tudo que te impede caminhar em direção a Cristo tem que ser echado fora. Agora ele estava livre para estar caminhando em direção a seu objetivo. E mais uma vez, apresenta aquilo à multidão
Já foi apresentado em outras prédicas aqui. A multitud é tudo aquilo que está te impedindo de ter o encontro de Cristo. A multitud é aquilo que está impedindo de tu receber o milagre do Senhor, o milagre do Senhor. Então, se isso que está obstacularizando seu acercamento ao Senhor, necessita ser retirado de sua vida. Não sei o que tu está passando. Não sei o que tem aí, pero o Espírito Santo está falando contigo. Então, não seja rebelde, não seja surdo. E aqui vemos aí uma outra habilidade que Bartimeu afinou, desenvolveu melhor a sua audição. Ele não poderia ver, mas ele estava escutando. Ele escutava que a pessoa que estava passando, a multitud que estava passando ali, era distinta, era diferente. E ele perguntou quem era e falaram, Jesus Nazareno. E ele começou a clamar forte. Então, se ele sabia já discernir a voz que devia estar obedecendo, quando ele escutou uma voz que ele sabia que não era a vontade de Deus para a vida dele, ele seguiu adiante. Não abre, cállate. E ele clamou mais forte. E isso necessitamos, sabe, da orientação de Deus para a nossa vida. Às vezes vem uma voz que não é essa voz de cállate, mas uma voz mansa, suave, te orientando a pecar. Não é a voz de Deus. Escute a voz de Deus para a sua vida. Deixando esta capa, o que ocorreu com Bartimeu foi levantando-se e vindo ao Senhor. É interessante que a capa foi antes de se levantar, não depois. Nós outros devemos deixar o pecado, porque entendemos o seguinte: o Espírito Santo convence, traz luz, aclara nosso pecado, pero a decisão de deixar o pecado sigue sendo nossa. Então, se o Espírito Santo e nossa autodisciplina, autocontrole de rechazar a oferenda de Satanás, temos a ajuda do Espírito Santo, a palavra de Deus, e minha decisão, meu livre albedrio. Albedrio ou albedrio? Como que... Albedrio ou albedrio? Albedrio? Vale. E sempre me queda na dúvida. Daqui a pouco, quando tiver outra predicação, vou perguntar outra vez, hein? Livre albedrio. Para estar atuando, porque nós outros não somos robôs. Temos nossa liberdade de adorar, de servir, de obedecer e de rechazar as oferendas de Satanás. Me siga, irmãos? Então, quando ele deixou sua capa, se levantou. Porque para ter um encontro com o Senhor nos põe de pé. Porque a natureza humana está caída em seus pecados e delitos. Pero o Senhor ha venido para nos restaurar. Aqui está, arrodeando sua capa, vindo a Jesus, respondendo, Jesus dijo, que queres que te haga? Irmãos, nós outros necessitamos saber quais são as prioridades de nossa vida. Porque Jesus sabia que era cego. O cego queria a restauração de sua vista. Pero nós outros devemos declarar. E no mundo espiritual tem uma potência tremenda quando tu está orando. Quando tu está orando, tu não está echando palavra ao aire. Tu está falando com Deus verdadeiro. E no mundo espiritual as palavras têm poder. Tem poder para bendizer, tem poder para maldizer. Pero a palavra de Deus em sua vida vai criar vida, engendrar vida em sua vida. Porque Jesus falou, as palavras que estou ministrando são palavras espírito e vida. Bartimeu tinha claro o que queria. Tem pessoas que não sabem. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas aqui conosco, que estão cerca de mim, não sei. Tu, irmão, tu sabe o que queres? Bartimeu falou, eu quero ver. Será que tu queres ver? Tu queres ver seu matrimônio restaurado? Tu queres ver seu filho, sua hija sendo liberada de la drogadição, de la prostituição? Pastor, não é minha hija, sou eu. Eu estou aí prisioneiro por esta nova geração de internet. Eu estou aí, sou o pedófilo de la internet. Aí poder no nome de Jesus para te restaurar. Pastor, sou eu, pastor. Eu queria ser liberado dessa situação que sou adúltero, traiciono minha esposa, ou se não traiciono meu esposo. Aí poder no nome de Jesus para te liberar dessa situação. Pastor, eu quero ver a igreja sendo avivada.
Eu quero ver minha vida sendo usada por Deus. Eu quero ver, Senhor, mais uma vez, sendo restaurado, falando em línguas, predicando a palavra. Eu quero ver a Espanha se rendendo aos pés do Senhor, sendo restaurada. Oh, Ramachurianda lá. Eu quero ver, Senhor, as pessoas rendidas aos seus pés, te buscando por amor, não te buscando porque tu pode ser, por uma porta de emprego, por dinheiro, não, te buscando porque tu eres o Deus vivente, te buscando porque tu está buscando aqueles que verdadeiramente são adoradores, que adoram a ti em espírito e em verdade. Senhor, bendiga, Senhor, as nações, bendiga os irmãos que aqui estão, que tu graça, tu poder, Senhor, venga a ser derramado em nome de Jesus Cristo, rompe as cadenas em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluias, eu quero ver, Senhor. Oh, e o cego lhe dijo, maestro, que eu recupere a vista, e Jesus lhe dijo, vete, tu fé te é salvado. Aqui entendemos que nós outros devemos crer, quando nos acercamos ao Senhor devemos crer que Ele é poderoso para realizar infinitamente mais tudo aquilo que pensamos, pedimos e que aún não passou em nossa cabeça. Às vezes nós outros não sabemos orar, devemos a orientação do Espírito Santo que intercede por nós outros com remidos indecíveis. Sabe o que é isso? Que tu não sabe expressar por palavras, Ele interpreta isso e leva a Deus. Então, se não importa, irmão, se acerque a Deus, assim como Bartimeu se acercou a Cristo. Se acerque delante de Deus por esse novo e vivo caminho, pelo caminho de Cristo, por la sangue de Cristo. E tu pode entrar, ter acesso ao Deus poderoso. E para terminar, uma vez que ele foi sanado, tu viste a hora, ele não necessitava mais pedir lismornas. Ele não necessitava estar ao lado do caminho. Ele agora estava no caminho, no centro da vontade de Deus, seguindo a Cristo. Seguindo a Cristo. Seguindo a Cristo. Ele tinha um guia. Tinha um guia, um companheiro, um amigo. Será que tu está necessitando de um guia? Ou de um companheiro? Ou de um amigo? É interessante, não? Que Bartimeu começa a história mendigo, cego. Seu padre era mais conhecido que ele. Pero não existe um mendigo, um cego mais conhecido que Bartimeu. Há mais de 2.000 anos estamos falando de Bartimeu. A hora ele seguia Cristo, poderia estar trabalhando, poderia estar vivendo. E os historiadores, os patriarcas da igreja, hablam que ele seguiu a Jesus e foi fiel a Cristo. Quizá você ha perdido o ânimo, a estar aí echado de lado, as pessoas te proíbem de falar, como proibiu Bartimeu de clamar. Quizá tu está sendo proibido de viver, pero há poder no nome de Jesus para te liberar. Conhecereis a verdade, e a verdade te hará livres. Jesus é a verdade que libera. Não importa se tu está encadenado por um vício. Sabia que tem muitas pessoas que têm vício, irmão? Muitos vícios. Vício de jogo de azar, vício de bebida alcoólica, vício de marihuana, cannabis, cocaína, vício. Está entendendo? Pero há poder no nome de Jesus para te liberar. Esta capa tem que sair para que tu pueda caminhar com Cristo. Amém? Vamos nos pôr de pé e vamos estar orando em nome de Jesus. Oh, aleluia. Cerra tus olhos. Padre Santo, Padre bendito, mas uma vez foi ministrado, Senhor, esta palavra del cego que conheceu Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia dessas pessoas que estão te escutando agora, Senhor. Entra neste lugar, entra nesta casa, neste coração, nesta mente, Senhor, que pensa que não tem mais solução para seu tema, pero há solução no nome de Jesus.
Senhor, rompe esta cadena. Rompe, Senhor, esse obstáculo. Essa vida do passado que não permite ele, Senhor, se acercar a Ti. Assim como aqueles que proibiam, estavam ali repreendendo Bartimeu para clamar. O passado, muitas vezes, nos impede de clamar. Hablamos que nós outros somos pecadores e que não tem perdão para nosso pecado. Pero Jesucristo derramou todo su sangue para que os pecadores arrependidos se acercaram a Deus. Oh, miserável de mim, dijo o apóstolo Pablo, quem me liberará desse corpo de muerte? E através do Espírito Santo, Ele dá a resposta. Graças a Deus por nosso Senhor Jesucristo, que nos liberou da muerte del pecado e nos ha convertido em Hijo de Deus. Ó Espírito Santo, convence este homem, esta mulher del pecado, da justiça e do juízo. Eu bendigo esta vida, eu bendigo este lugar, eu bendigo os hermanos, em no poderoso nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o grande amor de Deus, el Padre, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos vós outros, ele ore para sempre. Amém e amém.